Olá a todos, você está no Estudos Históricos e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre Átila o Huno, chamado Flagelo de Deus. Desde o início quero pedir um pouco de desculpa, porque tô com a voz um pouco ruim, estou gripado e foi o único modo que eu encontrei de gravar, já que eu não sei quando a voz volta ao normal. Desde o começo quero pedir que você se inscreva aqui no canal, deixe um comentário, uma curtida, nos siga nas outras redes sociais, Facebook e Instagram, vai estar aqui na descrição do vídeo. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Naquele dia fatídico de 20 de junho de 451, em Chalons, ao norte da França, o destino do maior e importante império da Terra estava perdurado por um fio. Aécios, um venerado general romano, aguardava com apreensão a chegada do seu adversário. Embora o exército romano já tivesse desfrutado de dias mais gloriosos, Aécios comandava ainda uma força formidável de 160 mil homens, incluindo legionários romanos e aliados bárbaros, termo empregado pelos romanos para descrever aqueles povos europeus que viviam além das fronteiras do império. A formação do exército era instável, a tropa enfrentava declínio e os pagamentos sofriam atrasos constantes. Contudo, Aécios não se deixava abalar por esses problemas. Sua preocupação residia em um adversário, o homem cujo nome, em menos de 2 décadas, tornaria-se sinônimo de devastação e terror. Ele era mais temido em sua época, tendo já assolado grande parte da Europa, e agora mirava o coração de Roma. Esse inimigo era Átila, o rei dos hunos. Com justiça, os comandantes estavam inquietos. Os hunos inspiravam um verdadeiro pavor. Enquanto as tribos germânicas estabeleciam-se em terra e mantinham relações, de certo modo, pacíficas com os romanos, os hunos permaneciam nômades, sustentando-se com pilhagens, resgates extorsivos e prisioneiros, além de imposições de tributos àqueles que desejavam evitar seus ataques. Eles eram os bárbaros que intimidavam até mesmo outros bárbaros. Conforme relata o historiador romano Marcellinus, lutavam com ferocidade desenfreada, executavam impiedosamente qualquer um que se recusasse a render-se. Romanos, renomados por sua habilidade na cavalaria, inicialmente empregavam lanças e arcos, mas, após o contato com os romanos, incorporaram catapultas, escudos e elmos às suas táticas de guerra. No seio dessa sociedade estava uma nova aliança emergente, surgida da família dos chefes Octar e Hua Mundzuk. Átila, provavelmente nascido às margens do rio Danúbio, no que hoje é território da Hungria, logo se destacaria como um dos líderes mais formidáveis do seu tempo. Filho de Mundzuk, Átila ascendeu ao poder entre os anos de 435 e 440, herdando as terras de seu pai e de seus tios, além de suplantar o seu próprio irmão Bleda, cujo território também conquistou após eliminá-lo. Assim, ele assumiu um comando dos hunos em um momento crítico, quando a principal potência do mundo antigo, o Império Romano, estava à beira do colapso. Na primeira metade do século V, a parte ocidental do Império, quase substituída por reinos bárbaros, estava em declínio, relata Kenneth Dark, historiador da Universidade de Bristol, na Inglaterra. A atual situação era tão desesperadora que em 410 Roma foi saqueada pelos visigodos, marcando a primeira vez em 800 anos que a cidade enfrentou um ataque. Quase todas as narrativas sobre Átila tratam-o como uma figura monstruosa. A exceção é a do historiador romano Prisco, que teve contato pessoal com o general huno e descreveu a sua corte às margens do rio Danúbio como um lugar simples, mas organizado. No entanto, sua reputação nos campos de batalha era temida e respeitada. Átila contava com um aliado poderoso, o terror de seus guerreiros que incutiam nos corações dos inimigos. Com essa reputação, ele conseguia extrair grandes quantias de ouro simplesmente com ameaças, afirma Charles William King, da Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos. Em 447, Átila lançou uma devastação implacável sobre a Trácia, saqueando monastérios, aldeias e destruindo lavouras. O imperador do Império Romano do Oriente, Teodósio II, concordou em pagar um tributo anual de ouro e terras para evitar o avanço huno na maior parte da terra. Com essa trégua estabelecida no Oriente, Átila voltou sua atenção para o Ocidente, esperando apenas um pretexto para agir. E não demorou muito para que surgisse esse pretexto. A irmã do imperador romano Valentiniano, Justa Grata Honorina, encontrou-se em apuros após engravidar
de um funcionário da corte, em busca de um aliado capaz de enfrentar seu irmão para salvá-lo, decidiu apelar para um dos homens mais poderosos que ouvia falar, Átila. Justa enviou uma carta a Átila pedindo que ele ajudasse a partir de uma parcela generosa do Império em troca. Átila teria interpretado o pedido como uma proposta de casamento e, segundo relatos medievais, exigiu metade do Império Romano Ocidental. Embora possa parecer uma narrativa típica de uma lenda medieval, com a princesa em perigo, um guerreiro partindo em seu socorro, a verdade é que por volta de 450 Átila começa a avançar em busca do que considerava ser seu por direito. Fosse a mão da Justa Honória, fosse parte do Império Romano em declínio. Com mais de 300 mil habilidosos guerreiros, Átila marchou acompanhado pelo agora aliado ostrogodo, burgúndios, alanos e alguns francos, outros povos bárbaros que também o temiam. Esse imenso exército avançou sobre o vale do rio Reno, deixando uma trilha de destruição onde passava. A ameaça dos hunos finalmente galvanizou os romanos para a ação, e o confronto decisivo ocorreu em Chalons. De repente, o destino de toda a Europa estava em jogo. Uma vitória huno poderia significar o declínio total de Roma. No entanto, a superioridade numérica e disciplinada dos soldados romanos provaram ser cruciais. Os hunos foram derrotados. Diz que Átila, preparado para o suicídio, caso seu acampamento fosse invadido, recebeu algumas mensagens de Aécios, permitindo a sua retirada. Surpreendentemente, Átila aceitou a sua oferta. A vitória conferiu a Aécios o título de o último dos romanos, um reconhecimento de ser o último general a lutar em campo de batalha com uma armadura romana. No entanto, sua estratégia permitiu também que o inimigo se recuperasse, e isso se revelaria desastroso. Átila retaliou invadindo a Itália em 452, devastando várias cidades, incluindo Milão, e chegando apenas a 200 quilômetros de Roma. Surpreendentemente, Átila decidiu recuar após acampar por 13 dias na proximidade da cidade. O motivo pelo qual não avançou até Roma permanece incerto até hoje, mas especula-se que ele estivesse demasiadamente doente para continuar. Pouco a pouco, depois do seu casamento com Idílico, possivelmente uma princesa visigoda, Átila sofreu uma hemorragia estomacal e faleceu no dia seguinte. Com a morte de Átila, seu reino entrou em colapso rapidamente. Em uma série de batalhas subsequentes, os filhos de Átila foram derrotados por outros povos bárbaros. Enquanto isso, o Império Romano também enfrentava seu declínio, chegando ao fim apenas 23 anos após a morte de Átila. O temor por Átila era tão grande que todo o Império Romano, durante o século V, e nos territórios bárbaros, que muitos o viam como uma figura mais assustadora do que o próprio demônio. Entre os boatos difundidos estava que ele e seus seguidores se alimentavam de carne humana, hábito que não seria tão surpreendente considerando as práticas culinárias contemporâneas. Porém, as lendas ganharam um contorno mais macabro, ao sugerir que os hunos utilizavam de carne crua nas suas celas para montar os seus cavalos, arrancando pedaços dela enquanto sentiam fome. Prisco, o único que conviveu com Átila, contradiz essas histórias, descrevendo-o como um reino organizado na atual Hungria, onde a carne era consumida, mas não de forma tão peculiar. Outra narrativa famosa, reproduzida em obras de artistas romanos como Rafael, é o encontro entre Papa Leão I e Átila. Segundo essa lenda, o Papa considerou persuadir o flagelo de Deus a não atacar Roma durante uma conversa. Embora Átila tenha de fato recebido o Papa em seu acampamento, a decisão de não invadir Roma não foi devido a esse encontro, mas sim porque seus comandantes adoeceram, assim como o próprio Átila, forçando-os à retirada. Por fim, o mito de que a grama não crescia por onde Átila passava é atribuído ao devastador impacto que sua campanha na Gália teve na paisagem natural, onde centenas de milhares de cavalos marchavam sobre pastos e plantações, destruindo-as totalmente e até mesmo devastando por onde passavam. Bom, esse é só uma introdução, sobre esse tema, sobre esse famoso general do mundo antigo, medieval, Átila, o Uno, flagelo de Deus. E caso você queira estudar um pouquinho mais sobre o assunto, recomendo a leitura dos autores que foram citados aqui no texto. Do mais é isso, espero que tenham gostado e até a próxima.